Então vamos continuar falando sobre esse assunto, dando sequência sobre a desconstrução silenciosa dos pilares da fé cristã, parte 3. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que também está ligado ao que a gente vem tratando, que é a guerra dos símbolos, o fim do diálogo, quando a aparência revela a verdade. Quem não compreende que estamos em uma guerra cultural será inevitavelmente derrotado por ela. Por quê? Porque em tempos de guerra nada é neutro, nem mesmo a roupa que a gente veste. Nós vivemos em um tempo em que os cristãos evangélicos, principalmente os conservadores, fiéis à sã doutrina, são pressionados não apenas por suas ideias, mas também pelos seus gestos, comportamentos, símbolos e até pelo modo de se vestir e pela postura que ele exerce. A coerência externa tornou-se ofensiva para aqueles que vivem mergulhados em contradições internas. Por exemplo, um homem que se veste com modéstia e reverência, que honra a palavra de Deus e expressa sua fé com dignidade e clareza, torna-se incômodo não porque sua aparência diz algo errado, mas porque revela a hipocrisia dos que a desprezam. Eu não sei se você já percebeu, mas os defensores da desconstrução dizem que a aparência exterior não faz o cristão e que o importante é o coração. Deus não vê a aparência, essas coisas aí que a gente está acostumado a ouvir. Pois bem, se é assim, por que incomoda tanto com aqueles que optam por manter uma postura modesta, com uma roupa que reflete santidade, uma vida pautada na palavra? Se o exterior não importa, por que tanto esforço para destruir essa distinção tão simples? A resposta é porque a aparência importa. E eles sabem disso. Os revolucionários culturais não travam batalhas inúteis. Eles atacam os símbolos porque eles sabem que eles constroem a cosmovisão, transmitem valores e estabelecem autoridade e forma identidade. Quem controla os símbolos molda a cultura. É por isso que hoje se combate o uso de roupas modestas, louvar com reverência, uso público da Bíblia, a postura de oração, uma vida santa. Tudo isso incomoda o sistema. Não porque sejam vazios, mas porque são expressões de uma fé que resiste à corrupção cultural. Os modernos destruidores da fé não argumentam, eles insinuam. Já não refutam com lógica, mas eles atacam o meu e o seu caráter. Eles não denunciam o pecado, mas eles relativizam, e isso de forma silenciosa. Como os discípulos de Marx e Freud sugerem que por trás de cada fidelidade existe uma repressão. Por exemplo, você se veste com modéstia? Deve ser por orgulho espiritual ou uma repressão. Você valoriza o culto reverente? Deve estar tentando se destacar ou escondendo alguma coisa. Você prega a palavra com firmeza? Deve ser rígido e deve ser sem amor. Dessa forma, eles não debatem ideia, mas eles atacam seu testemunho pela sua aparência. Isso mostra que o debate com essa geração é, em muitos casos, impossível. É mesmo impossível. Porque o pressuposto da verdade intelectual foi abandonada. A dialética clássica, que pressupõe busca sincera pela verdade, já não se aplica mais. Assim, ao debater com um teólogo liberal, progressista ou até mesmo inclusivistas, você tem a sensação de estar diante de alguém que muda de argumento conforme a necessidade, que distorce as escrituras para evitar a confrontação
e que relativizam a verdade para salvar a própria reputação. Veja bem, nós estamos diante de uma revolução espiritual e também intelectual, onde a única regra é: não pode haver regra alguma. Quando tudo é fluido, a única virtude proibida é a fidelidade à palavra. Por isso, não se engane. Cada detalhe da nossa vida cristã será alvo. Seu jeito de vestir, seu jeito de orar, o que você lê, o jeito de você cantar, o jeito que você educa seus filhos, tudo isso será motivo de crítica, zombaria ou até mesmo acusações falsas. Não é porque essas coisas são erradas, mas porque revelam a sua identidade, quem você é. Mas não podemos recuar, irmãos. A verdadeira fé não precisa ser reinventada, mas vivida com fidelidade e com muito prazer diante de Deus. E essa fidelidade se expressa em todas as dimensões, por exemplo, na aparência, no comportamento, na linguagem, na postura. Isso se chama coerência e ela reflete uma convicção interna. A guerra é cultural e invisível. E os nossos símbolos, modéstia, reverência, santidade, são trincheiras. Então é preciso ser firmes nessa trincheira. Não deem ouvidos aos que zombam da sua reverência, do seu jeito de vestir, da sua coerência, da sua firmeza doutrinária, da sua postura. Não aceite jogos desonestos daqueles que já abandonaram a verdade. E não esqueça-se, bem-aventurados sois vós, que quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, diz o Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 11. Além do ataque à aparência e aos símbolos visíveis da nossa fé, enfrentamos uma batalha igualmente intensa contra a linguagem e o conteúdo do nosso testemunho. E não é somente o que vestimos ou como nos apresentamos que incomodam os agentes da revolução cultural, mas principalmente o que pregamos e como vivemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e também eficaz, como diz em Hebreus 4, versículo 12. E essa palavra confronta o pecado e denuncia a mentira. Por isso, todo aquele que rejeita a verdade estão dispostos a calarem os que falam a verdade. Aquele pastor que se mantém firme na sã doutrina é taxado de intolerante, radical, conservador ultrapassado e coisa semelhante. Mas veja bem, o evangelho da cruz está sendo ridicularizado e o chamado ao arrependimento está sendo distorcido e visto como discriminação. Os ataques da fé evangélica, eles vêm por meio da instrumentalização das emoções e de uma psicologia secular que busca transformar o cristianismo em uma terapia emocional, onde o mais importante é sentir-se bem, aceito, confortável e evitar-se um confronto através da palavra da verdade. Assim, a doutrina contra o pecado é substituída por um evangelho da autoestima. Eu já falei sobre isso antes. E o resultado disso é uma geração cristã vulnerável à influência do mundo, sem fundamento sólido, sem preparo para enfrentar tempestades espirituais que sempre vão surgir. Veja bem, a igreja fica presa entre o compromisso com a verdade e a pressão pela aceitação social, correndo o risco de perder a sua própria identidade e missão principal. Por isso, é urgente a retomada do compromisso com a fidelidade e a palavra, com a pregação clara e ter também compromisso com o discipulado, que é ele que transforma as vidas através da palavra. É urgente que líderes, pastores, pais, professores compreendam que a nossa missão não é agradar o homem, mas agradar a Deus, que testa os corações e também os pensamentos, como está em 1 Crônicas capítulo 28, versículo 9.
Parece que eu estou sendo duro, enfático, trazendo essa palavra, mas era uma palavra de alerta para esses dias que nós estamos vivendo. Algumas pessoas com certeza ao ouvir essa voz se sentirão incomodadas, mas é melhor você se incomodar ouvindo a verdade do que se calar ouvindo a mentira. É isso que eu penso. E é isso que eu quero compartilhar com você. Se você está comigo nessa peleja, se você aceita essa palavra, se você é pai, se você é mãe, se você é pastor, se você é um líder, se você é um professor, se você é uma autoridade, ocupa um espaço na sociedade, é hora de mudança. É hora de um posicionamento coerente e saudável à sua fé e também à salvação da sua família, daqueles que estão sob seus cuidados. É tempo de lembrar que o Evangelho não é uma mensagem de conforto superficial, mas ele é um Evangelho de transformação profunda, pois o sacrifício e a cruz são essenciais, sempre foram, para a salvação e a santidade. A fé genuína sempre produziu fruto de justiça e também obediência. Finalmente, irmãos, devemos reconhecer que essa luta é espiritual antes de ser intelectual ou cultural. Efésios capítulo 6, versículo 12, é uma advertência para nós. Não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças do mal nas regiões celestiais. Por isso, nossa armadura é espiritual. Quais são elas? Oração, jejum, estudo da Bíblia e comunhão uns com os outros. Não baixe a guarda. Não recue diante das pressões e provocações. A fidelidade ao Senhor Jesus Cristo exige coragem, perseverança e também disposição para sofrer, se possível, pelo nome dele. Mas tem uma promessa de vitória, pois aquele que está em vós, diz a palavra do Senhor, é maior do que o que está no mundo. João 4 e o versículo 4. Assim, irmãos, mantemos firmes, mantendo a fé íntegra e o amor ardente, que nossa vida seja faróis, nosso testemunho, para aqueles que vivem nas trevas e levem outros à salvação também. Se o mundo está em guerra contra tudo que é verdadeiro, puro e santo, nós, como cristãos, precisamos compreender o nosso chamado como uma sentinela do reino. A resistência à cultura da mentira começa na alma de cada crente fiel. É ali, no coração regenerado, que nasce o compromisso de não ceder à sedução do erro e nem se conformar com esse mundo, como Romanos 12, versículo 2. É necessário compreender que o simples ato de viver em fidelidade à palavra já é por si só um ato contracultural. Em um tempo em que espera que tudo seja fluido, incerto e relativizado, o cristão que se mantém fiel, coerente, bíblico e reverente torna-se um sinal profético, uma provocação viva ao espírito desse mundo. E é por isso que nós não podemos nos envergonhar da nossa firmeza. Quando zombar do nosso zelo, quando chamar o seu testemunho de rigidez, quando tentar convencê-lo de que sua fé precisa se atualizar, lembre-se, o Evangelho não precisa de atualização, pois ele é eterno, assim como o Deus que o revelou. A nova religião do mundo é a religião do sentir, porque as emoções elas passaram a ocupar boa parte dos lugares da verdade. Por isso, os cristãos que vivem pela fé e não por sentimentos são tratados como frios e insensíveis. Mas, na verdade, o que importa para nós diante de Deus não é agradar ao mundo e o seu sistema, mas permanecer fiéis até o fim. Apocalipse 2, versículo 10. É tempo de restaurar o padrão bíblico de santificação visível, pois não se trata de um legalismo, mas de coerência
naquilo que cremos e também naquilo que vivemos. Em nossos lares, igrejas, púlpitos, relacionamentos conjugais, vestes, palavras, redes sociais, é preciso termos a marca da separação do mundo, como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 2:17. Nós somos chamados também para ser sal e luz da terra. Veja o contraste. O contraste à moda, à linguagem, aos costumes. Isso não é neutro. Tudo comunica valores. O que você compartilha, o que você assiste, o que você canta, o que você valoriza, tudo isso fala, tudo isso testifica, tudo isso educa. Ou você está discipulando sua alma na palavra, ou está sendo discipulado pela cultura atual. Não há cristianismo fiel sem disciplina, vigilância e resistência espiritual ativa. Essa resistência, ela começa em atitudes simples na nossa vida, porém poderosas. Por exemplo, orar com constância, ler a palavra com profundidade, educar os filhos no temor do Senhor, escolher amizades que edificam, rejeitar músicas que desagradam a Deus, filmes e conteúdos, assumir publicamente, não é escondido, publicamente a sua fé com coragem. É claro, irmãos, que viver assim atrai resistência. O próprio Jesus nos advertiu, em João 3 e o versículo 18. Mas é justamente essa oposição que comprova que estamos na direção certa. Glória a Deus. A igreja fiel sempre foi e será perseguida. A igreja mundana vive em paz com o mundo. A igreja contemporânea precisa escolher. Está na encruzilhada. Se quiser a glória de Cristo, terá que rejeitar muitos aplausos dos homens. Portanto, conselho meu, não desista, não recue, não negocie, seja modesto, cante louvores bíblicos e que enalteçam o nome do Senhor, orando com reverência, educando seus filhos na verdade, no temor do Senhor. Continue pregando contra o pecado com amor, porém com firmeza. O mundo pode zombar de nós, mas Deus se alegra. E no final, irmãos, será entre a fidelidade que você sofre agora e a covardia que se esconde no conforto, que Deus irá se distinguir ou distinguir-nos daqueles que se venderam. Portanto, meus irmãos, sedes firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor não é vão o vosso trabalho. 1 Coríntios 3, versículo 58. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.